Ok. Boa tarde ou boa noite, certo? São 18h13, quarta-feira, 25 de março. Vejam que eu não esperei o dia terminar, bicho, sabe? Surgiu uma emergência ou uma urgência, eu não sei. Patrocina um processo de cobrança de direitos de funcionários públicos de uma cidade aqui 300 quilômetros distante de Belém, às margens do rio Gurupi, divisa com o Maranhão, certo? E são 700 servidores que no ano de 2008 deixaram de receber salários de setembro, outubro, novembro, dezembro, mais 13º, tá certo? Isso em 2008, tá certo? Aí, veja, dezembro, talvez, tá certo? E a partir do ano seguinte, 2009, começou, sabe, ali o aperta cunha, tá certo? E apareceu, tinha um graduado em Direito, como chamamos, um bacharel em Direito, que trabalhava na prefeitura, tá certo? Depois ele veio pelas vias transversas. Eu já contei aqui como é que foram essas vias transversas, tá certo? Teve um rábula aqui no Pará, tá certo, que criou uma lei, tá certo? Ali ele tinha aproximações com a Assembleia Legislativa, tá certo? Teria que levantar melhor essa informação, tá certo? Mas o fato foi que a partir da Constituição, veja, a Constituição Federal é de 5 de outubro de 88, tá certo? De 88, tá certo? A partir de 89, as unidades federativas, os estados, enquanto unidades federativas, cuidaram de fazer, sabe, as suas constituições, sabe, no aspecto residual, sabe, do que a Constituição Federal permitia, tá certo? E deve ter surgido a figura desse Rábula, que já vinha aí, eu acho que ele era dono de cartório, qualquer coisa assim, portanto tinha relações aí com o mundo jurídico, sabe? E eu só sei que ele se enfronhou ali pelo meio ali, sabe, da Assembleia Legislativa, não sei, tá certo? Sei que fizeram a Constituição estadual do Pará e ali, sabe, nas disposições transitórias introduziram, sabe, um artigo, sabe, que permitia a criação de um quadro suplementar, tá certo? Para onde iriam pessoas que já estavam no serviço público antes de 5 de outubro de 88, a Constituição Federal, tá certo? E que essas pessoas foram sem abrigadas ali, tá certo? E não eram concursadas, mas estavam ali, talvez com contrato trabalhista, não sei, tá certo? E essas pessoas foram abrigadas não num cargo efetivo, certo, mas num cargo aí, sabe, numa função pública, na função que eles tinham, tá certo? E no caso aí, a maioria deles, ou sabe, não sei, aí o Rábula se beneficiaria e ele não era formado em direito, tinha prática em direito, tá certo? E eu só sei que ele, sabe, conseguiu, sabe, abrigar a si e a vários outros nesse quadro suplementar, tá certo? E muitos aí que desenvolviam atividade de defensor público, tá certo? Função pública de defensor público, tá certo? Foram jogados nesse quadro suplementar, tá certo? Porra, bicho. E é aí que entra, sabe, esse sujeito aí, tá certo? Agora veja, ele estava em 2009, eu não sei por que cargas d'água, ele estava dentro da prefeitura dessa cidade lá, sabe? Eu só sei que ele fez gestões junto a uma prefeita, a prefeita que estava saindo, sabe, tinha cumprido, me parece, já 2 mandatos e estava saindo e deixou aí em suspenso o pagamento de salários, tá certo? E foi feito um acordo, na verdade era um prefeito que saía, tá certo? E entrava essa prefeita aí, tá certo?
E ela fez um acordo, promoveu um acordo, pagou uma parte dos atrasados, tá certo? Outra parte não pagou e ficou por isso mesmo. E isso mesmo, sabe, se tornou um processo, um processo judicial, tá certo? De direito administrativo, fazendo cobrança de salários atrasados, aquela coisa toda. Isso foi já em 2009, quando ajuizaram a ação, tá certo? Teve um advogado na cidade que patrocinou, sabe, junto com um sindicato, a ação, tá certo? E peguei eu, quando me aproximei desse sindicato, 7 anos depois, mais ou menos, tá certo? Peguei o bonde andando, o processo estava largado, estava abandonado e a gente estava já lá, eu acho que em 2013, 2014, eu não estou bem certo, eu não sei. Sei que eu venho pelejando desde aquela data, rapaz, ali, tá certo? E fui surpreendido agora, tem uma publicação no Diário Oficial, no Diário da Justiça Eletrônico, um despacho, uma sentença, certo? É uma sentença de julgamento de um embargo de declaração, tá certo? Onde eu levei ferro, tá certo? Aquele processo em 2009 ele foi sentenciado favorável aos trabalhadores, favorável ao pagamento dos atrasados, tá certo? E ele veio em recurso, saiu do interior e veio para a capital, para o tribunal, tá certo? Em recurso, tá certo? E voltou, tá certo? Aqui no tribunal ele dormiu vários anos aí, rapaz, foi uma parada difícil. Às vezes que eu ia lá atrás desse processo, ia no gabinete da relatora, tá certo? E pedia para falar com ela, tá certo? E ela lá da mesa dele, lá eu de frente a ela, tá certo? Ela dizia assim: doutor, o senhor está vendo ali aqueles armários? Eles estão todos cheios de processo, doutor. Todos eles estão enfileirados, estão numa cobrinha, certo? E a gente vai atendendo de acordo com a vez de cada um, tá certo? Eu olhava assim, tá certo? Fazer o quê? Vejo que o processo iniciou em 2009 e nós estamos em 2026, tá certo? 9 para 26 são quantos anos aí? 17 anos? 9, 7, 16, né? 17 anos de tramitação. E o sindicato que patrocinava a causa em representação coletiva perdeu a representatividade, tá certo? E se tornou parte ilegítima para postular o cumprimento da sentença. Ganhou no conhecimento, tá certo? E o conhecimento se tornou coisa julgada, tá certo? E morreu ali. Os trabalhadores adquiriram o direito ao pagamento, tá certo? Mas no momento o sindicato é considerado parte legítima por movimentação do devedor, tá certo? E por conta disso, o cumprimento de sentença iniciado, sabe, vai ser mantido, mas as partes individualmente, sabe, deverão pedir a habilitação, tá certo? Requerer habilitação no cumprimento da sentença individualmente, tá certo? E amanhã eu viajo para esse município, sabe, para ficar, porque de certa forma eu fiquei fora da jogada junto com o sindicato e ver, sabe, como é que eu vou resolver. São para mais de 500 servidores, certo? Salvo engano, 607. E foi preciso, tentei comprar uma passagem de ônibus para ir para o interior, tá certo? E não conseguia pelos meios digitais, tá certo? Analógico que sou, eu fiz a minha parte, rapaz, sabe? Mas não conseguia, sabe? Eu não conseguia a passagem. E terminei indo ao terminal rodoviário para comprar a passagem, sabe? E olhei para o céu, tá certo? E vi assim, sabe? Eram 16 horas e achava que ia chover, tá certo? Ou achava que não ia chover. Na verdade foi isso, sabe? Mas de toda sorte eu levei um guarda-chuva para caso chovesse, eu não molhasse pelo menos a cabeça, certo? Os pés ficavam por conta de Deus. Rapaz, olha, foi o tempo de chegar na rodoviária, assim, sabe? Meia hora de viagem de ônibus, sabe? Cheguei, mas já cheguei lá debaixo de chuvisco, sabe? E voltei debaixo de chuvisco mais grosso, mais intenso, sabe? Peguei um ônibus e cheguei e vim, tá certo? O glorioso dessas andanças, sabe? É que a gente vê muita coisa, sabe? Porra, bicho, a gente vê muita coisa.
Passei ali de frente da casa de um viado, sabe? E ele me chamou, o cara, ele é marceneiro, um viado velho, rapaz, ele é marceneiro, sabe? Eu já dei umas orientações judiciais para ele numa situação, tá certo? Mas eu acho que ele é afim, rapaz, afim de mim, rapaz, olha. E, rapaz, é o caboclo falador falando essas besteiras aqui, mas aconteceu, foi real isso, tá certo? O viado velho me chamou, vem aqui, tá certo? Ele estava lá numa kitnet que ele mora, de frente o local da marcenaria dele, tá certo? Pô, um viado velho, olha, vê se pode. Mas na ida eu passei pelo boxe da loira, sabe? E é loira porque assim é que ela se chama, eu pude ver agora quando eu voltei, sabe? Passando por lá, ela não estava lá, mas o boxe dela estava aberto ali, funcionando, tá certo? E estava escrito numa placa, boxe da loira, tá certo? Rapaz, essa mulher ela deve se achar, sabe? Uma mulher gostosa, assim, sabe? Não sei como é que é a vida dela, sabe? Não sei se ela tem marido, se ela tem, sabe? Alguém aí para quem, sabe? Ela deve aí, sabe? Consideração, não sei. Mas estava lá e eu passei, rapaz, assim, pelo boxe da loura, sabe? Loira. Pra em seguida passar, rapaz, de frente aqui tem a kitnet do viado, rapaz, sabe? Pô, e o viado me chamando, vem aqui, vem aqui. Ei, viado, tu és doida? Ei, rapaz, porra, caralho. Eu, hein? Mas eu aproveitei também, rapaz, para contratar um mototáxi que vai me levar, sabe? Vem me pegar aqui em casa às 4 horas da manhã, tá certo? Para me levar lá pro terminal rodoviário, para sair num ônibus às 5h15 em direção à cidade, onde eu vou ver o problema judicial, sabe? Junto ao. Junto, sabe, ao representante do sindicato lá para ver como é que a gente vai fazer uma mobilização, sabe, do pessoal do processo, eu não sei como é que vai ficar isso, tá certo? E o cara ficou de passar aqui, sabe, o mototáxi, 4 horas. Ficou de passar, não, eu pedi que ele viesse, certo? E, portanto, amanhã deverei, sabe, me levantar às 3 horas da manhã, tá certo? E arrumar aí a mochila, tá certo? E ficar esperando, rapaz, o mototáxi, olha, porra. Dá uns 15 minutos, sabe, aqui da minha casa lá pra rodoviária, em São Brás, tá certo? Está perto. Rapaz, eu só sei que é assim, essas coisas, sabe, de viver, sabe? Essas coisas de viver, de ser humano, tá certo? Porra, bicho. E eu não sei como é que a gente vai resolver isso, tá certo? Eu tive tempo de fazer um pouco de noticiário, tá certo? De tentar me enfronhar, mas a minha cabeça não permitia, rapaz, sabe? Eu assisti um jornalista, o Moisés Mendes, sabe, no canal DCM, ele, na verdade, ele atua. Eu não sei como é que é o contrato, rapaz, desses jornalistas que trabalham em vários sites, em vários canais, progressista, tá certo? E eles comparecem ali, tá certo? E fazem um trabalho, não sei, eles escrevem para esse canal, para o site, tá certo? Aquela coisa toda, eu não sei. Mas tem um cara, um gaúcho, sabe, chamado Moisés Mendes, rapaz, que ele é bom. No princípio eu não gostava dele, não. Falando no princípio, rapaz, ainda agora eu usei no vídeo da manhã, eu quis falar do verbo coar, tá certo? E quis dizer que eu coava café 2 vezes, tá certo? E fui dizer, sabe, que eu peguei, fiz uma primeira coação, um primeiro coamento, não sei como é que a gente fala, tá certo? E em seguida fiz um segundo, tá certo? Aí eu coei, tá certo? Só que eu não disse, eu disse que coava ali, sabe, o líquido 2 vezes, tá certo? Eu falei assim, usei a expressão entre aspas, cu. Eu cu, sabe, o café 2 vezes, e não é cu, bicho, certo? É cou, com 2 O, tá certo? Cou. Eu admito que na hora, sabe, eu dei um vacilo, assim, fiquei assim, sabe, meio, porra, é cu ou é cou, tá certo? E depois eu fui ver, é cou, tá certo? E aqui eu faço a correção gramatical, tá certo? É foda a língua portuguesa, tá certo? E eu tentei me concentrar no que falava no que falava o Moisés Mendes, rapaz, eu estou já com 14 minutos de vídeo, tá certo? Eu acho que eu vou chamar a esse vídeo, sabe, de o boxe da loira, tá certo? Só para encurtar e dar um título, sabe? Dar um título, sabe, a esse vídeo, tá certo? Sem maiores pretensões, assim, só um título, apenas um nome, tá certo? O nome da Rosa, tá certo? O nome da Rosa, pouco importando, sabe, o conteúdo, tá certo? Apenas um nome, tá certo? Porra. Rapaz, eu só sei que a vida é foda, rapaz, sabe? E aí eu não consegui, sabe, assistir o Moisés Mendes falava ali das broncas do Bolsonaro, sabe? Ali da decisão do ministro Alexandre de Moraes, sabe, tendo que decidir se mandava para casa ou não,
sabe, o Bolsonaro, sabe, o Bolsonaro achava que ele ia ficar livre, leve e solto, sabe, na companhia da mulher dele lá, sabe, no condomínio, na casa, na residência, sabe, dentro de um condomínio, tá certo? Só que ele se ferrou porque a prisão domiciliar dele, sabe, foi uma prisão domiciliar temporária, com prazo, tá certo, de 90 dias, que é o tempo para ali, sabe, a infecção que ele tem nos pulmões ali, sabe, a pneumonia, sabe, acalmar e aquela coisa toda. E ao mesmo tempo que ele joga para cima, rapaz, da família dele, sabe, dos filhos dele, da mulher dele, tá certo, a responsabilidade de tomarem conta dele, tá certo. E o Moraes, sabe, se cercou de todas as cautelas, tá certo? O Moraes, ele sabe que ele já tem a biografia dele construída com o julgamento dos golpistas, tá certo? E falando em golpista, outro dia eu quis usar ali, sabe, fazer a alegoria do escorpião, sabe, de que o escorpião é um ser venenoso. E como na verdade todos nós, rapaz, somos escorpiões, somos seres venenosos, rapaz, sabe? Todos nós temos uma reima, tá certo? Todos nós temos ali, sabe, uma defesa, tá certo? E um ataque, tá certo? E o escorpião, ele tem essa coisa, sabe? Todo mundo tem a própria natureza, na verdade é isso, tá certo? E a natureza do escorpião é picar, tá certo? Picar para caçar, tá certo? Para se defender. E ao mesmo tempo que ele injeta, sabe, aquele líquido que ele tem, sabe, no corpo dele, uma reima, um veneno, sabe? Tem uma outra palavra aí que agora não vem. Uma peçonha, essa era a palavra que eu queria encontrar, tá certo? Tem uma peçonha ali, tá certo? E é da natureza dele, sabe? Picar. Aí a questão era ligar a Rede Globo com o escorpião, tá certo? Então veja que a Rede Globo, sabe, ela é uma entidade empresarial cujo dono, sabe, o Roberto Marinho, sabe, essa empresa ou meios para desenvolver esse empreendimento empresarial, sabe, com a ajuda da revista do jornal Times e a revista Life, tá certo? E num certo momento essa relação aí entre o jornal e a revista foram colocadas sob suspeitas, tá certo? Esse tal de Roberto Marinho, sabe, para se pôr com a Globo, desativou o canal, a TV Tupi, sabe, a TV Record, tá certo? Que eram já também empreendimentos empresariais que vinham por ali, sabe? E os militares simplesmente como acabaram, sabe, com aquela empresa de aviação, como é que chamava a Paner do Brasil, na mão grande, tá certo? Para colocar uma empresa gaúcha. Como é que chamava aquela empresa gaúcha de aviação, hein? Eu só sei que, sabe, desativaram a Paner para colocar uma empresa gaúcha de aviação, que agora não veio o nome. Saiu a Paner e entrou uma empresa gaúcha, que agora não veio o nome, tá certo? Os militares, rapaz, não eram santos também, eles tinham a reima deles, sabe? Eles tinham a peçonha deles, tá certo? Eles tinham a natureza deles, essa é a verdade, bicho, olha, porra, bicho. Sei que eles deram, sabe, todo o apoio para o Roberto Marinho, que se estabeleceu com o Grupo Globo, tá certo? E tá hoje aí, o Grupo Globo até hoje aí, sabe, botando para quebrar. E ali, sabe, com suas jornalistas danadas, medonhas, liberais, rapaz, a Sadia, a menina aí, sabe, que ganhou, sabe, visibilidade, tá certo? E se notabilizou. Como é Sadia, o que é o nome dela, hein? Ah, não vou lembrar. E tem a outra lá, rapaz, a Sadia me parece, sabe, ela tem um poder muito grande, ela estava esporeando ainda agora com a Malu Gaspar, olha, porra. Rapaz, eu só sei dizer que, então, veja, então eu esclareço aqui, tá certo? Assim como o escorpião tem a sua peçonha, a Rede Globo, rapaz, tem a sua peçonha também, tá certo? E ela opera ali, sabe, com um aparelho ideológico. Ontem o Serrano, numa entrevista que ele deu, muito boa, tá certo? Ele falava disso e ele cita aparelhos ideológicos, tá certo? E ele cita muitas outras coisas, o Serrano. Ele é um cara de vasta cultura, tá certo? Ele revelou ontem que ele serviu, foi militante do PT, tá certo? Mas hoje, ao mesmo tempo, também ele admite que ele é advogado empresarial, ou seja, um advogado que vive para ganhar dinheiro, rapaz, sabe? Na verdade é isso. Eu vou ficando por aqui, como eu já tenho, sabe, o boxe da loira como nome, tá certo? Eu não sei se eu chamo o nome da Rosa, tá certo? Assim, para evitar, sabe, de chocar muito, chamando de o boxe da loira, tá certo? Oi, ei, vem cá! O viado velho me chamando ali, ela, porra, vê se pode uma coisa dessa. Não ia dar certo, rapaz, dois velhos, mas quando já?
Puta que pariu. Eu acho que eu vou chamar o nome da rosa, rapaz, sabe? Ou o nome do cravo, tá certo? Eu acho que para não, sabe, para não atrapalhar a vida do Humberto Eco, tá certo? Eu vou chamar o nome do cravo, tá certo? Aí esse vídeo fico por aqui, são 19 minutos de vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo agora, tá certo? Para enviar apenas amanhã, tá certo? Amanhã, sabe, quando eu já estiver devidamente aí, sabe, em trânsito, indo para a cidade para onde eu preciso ir, tá certo? Eu vou andar, sabe? Eu vou trafegar durante 8 horas, tá certo? A partir do momento que eu sair do terminal até chegar na cidade, tá certo? Pô, é foda. Deveria chegar saindo às 5 horas da manhã, deveria chegar por volta das 13 horas, rapaz, olha. Ai, ai. Mas é assim, bicho, vida, tá certo? E eu tava precisando, eu já vinha, sabe, eu já fazia esse trabalho antes, tá certo? E eu vinha sentindo necessidade, sabe, de me esforçar mais um pouco, sabe? Eu tava pensando, quando eu falei nessa história de pensar, de me esforçar mais um pouco, eu vinha pensando nos empresários, tá certo? E, sabe, eu concluí que da mesma forma como os nossos ancestrais hominídeos, eles se notabilizaram por serem coletores e caçadores, tá certo? Eu penso que essa função foi adotada pelos empresários, sabe, que hoje fazem caça e coleta, tá certo? É isso, a atividade empresarial é uma atividade de caça e coleta, tá certo? Onde eles, sabe, misturando as coisas aí, se apropriam, os empresários, sabe, se apropriam dos espaços aí econômicos. Hoje esses caras estão danados aí, rapaz, querendo, sabe, pegar o orçamento, sabe, os impostos, sabe, os tributos, o arrecadado tributário, rapaz, eles estão doidos, sabe? Doidos não, já estão praticando isso, rapaz, sabe? Estão praticando isso. Tá certo? Eles fazem a maior pressão, sabe, para ter ali, sabe, controle de orçamento e aquela coisa toda, sabe, teto de gasto, teto não sei mais daquilo e daquilo outro, tá certo? A pressão que eles fazem tudo para sobrar, rapaz, do orçamento de 3 trilhões de reais, tá certo? Dinheiro para pagar, sabe, os dividendos que eles têm direito por conta dos títulos da dívida pública que eles têm no bolso, rapaz, tem sob seu controle, tem guardado no cofre, tá certo? E eles lutam para que esse fluxo nunca cesse, rapaz, na verdade é isso. E a Rede Globo, sabe, ela opera aí vendendo publicidade, propaganda, tá certo? E fazendo também política, tá certo? Vendendo também publicidade política por conta dela própria, tá certo? E por conta também dos patrocinadores, tá certo? Por conta dos patrocinadores dos bancos, principalmente, que pagam vultosas quantias em dinheiro, sabe? Adquirindo propaganda da Rede Globo, do Grupo Globo de televisão, de rádio e de TV e de internet, sabe? E de StreamYard, sabe? StreamYard, tá certo? Porra, bicho, é foda. Essa coisa, ainda bem, rapaz, que tá bem claro na minha cabeça, tá certo? E tem um bocado de gente que pensa como eu, rapaz. Vou ficando por aqui. Meu nome é Ernesto, Caboclo Falador, rapaz, que teve disposição para fazer a porra desse vídeo agora, rapaz, nesse horário, quando são 18 horas e 36. Boa noite.